ex-marido, o senhor Leniel, esteve lá na doutora Ana Beatriz Barbosa, dizendo que a Monique estava exibindo o corpinho do seu filho para o Jairinho. Então, algumas coisinhas importantes. Primeiro, aquela situação de tomar banho com o filho na banheira era uma coisa muito corriqueira entre mãe e filho. Eu saía de casa com o Henri e voltava de casa e ele nem percebia que nós saíamos de casa. Nós tomávamos banho de banheira juntos, eu e ele, o tempo todo. Eu acordava ele dançando em cima da cama, eu acordava o Henri com café da manhã na cama. E eu e o Henri fomos um parceiro do outro o tempo inteiro, desde quando ele nasceu. Ele era minha companhia e eu era a companhia do meu filho. E ele era muito meu amigo, muito meu amiguinho, muito bom para mim, muito amoroso, muito carinhoso. Falava que eu estava linda o tempo inteiro. Ele sempre dizia que eu estava linda o tempo inteiro. Leniel não é assim. Leniel é uma pessoa um pouco mais fria. Eu não lembro a última vez que Leniel disse que eu era linda, ou que eu estava linda, ou que eu... E meu filho falava o tempo todo isso para mim. Mas o mais interessante nisso tudo é que a Monique tentava agradar esse então marido dela, o Leniel, de todas as formas, apostando uma hora no marido, outra hora no próprio casamento. Uma mulher de bem vai apostar tudo que ela puder no casamento. E a professora estava tentando fazer isso, né? E ele, em meio a isso tudo, ele a culpabilizava nos cuidados dela, né? Por exemplo, ela vai para uma festa do Dia dos Namorados, uma homenagem a ele, e aí ele fala, você está me chamando de gordo, tal? Quer dizer, é aquela mulher que estava sofrendo abusos dentro do próprio casamento, mas que a pessoa só vai dar conta disso depois da tragédia, né? Ou a pessoa percebe que está sofrendo isso, mas ela tenta relevar, como toda mulher tenta fazer, a Monique fez em relação ao seu casamento com Leniel. Como que antes disso tudo, né, ou em meio a isso tudo, a professora Monique cuidava muito do seu então marido Leniel, né, naquela situação de pandemia onde ele tinha que trabalhar home office, ela estava sempre dando assistência, fazia os serviços de cozinha, de servir a ele a comida, de ser atenciosa com ele, e além de todo o trabalho que o Leniel fazia dentro de casa, a Monique fazia o trabalho dela, o trabalho remunerado, e ainda fazia a sua jornada tripla, quádrupla, né? Ali nos cuidados com seu filho, com a casa, com a família, com um monte de outras coisas. Para esse homem desvalorizar isso tudo e sair por aí difamando essa mulher, querendo insinuar que ela estava vendendo o corpo do filho, ou exibindo o corpo do filho para o Jairinho abusar do menino. Na verdade, essa que é a questão. A gente fica ouvindo as fofocas, né, sobre uma mulher, e a gente acredita nessas fofocas, estão sendo amparadas pelo poder público, porque ninguém pergunta, gente, mas e esse homem também, esse pai desse menino, ele não vai ser investigado? Isso é uma pergunta que a sociedade precisa aprender a fazer. Não é a Monique que está perguntando isso, não, são as pessoas que sabem da verdade da história, que sabem que a Monique não é essa pessoa mau caráter que estão vendendo por aí, e eu fico perguntando, por que esse homem também, que por um motivo ou outro não cuidou tão bem desse filho, agora fica falando dessa mulher como se ela estivesse vendendo o corpo do filho dela para outrem? Então a gente precisa aprender a perguntar isso, todo o contexto que envolve aquele vídeo que ele publicou como se ela estivesse vendendo o próprio filho. E fiquemos, por favor, fiquemos com a verdade, e não com a fofoca, e não com a misoginia, e não com o julgamento gratuito de uma pessoa que a gente não conhece. Eu me senti solitária de novo, mesmo com ele presente em casa. Infelizmente, ele trabalhava muito. Só que eu também trabalhava. Eu tinha que cuidar da casa, então eu tinha uma tripla jornada dentro de casa. Eu fazia toda a comida, eu limpava tudo sozinha, era um apartamento grande, de 200 metros quadrados, e eu cuidava do Henri, fazia todas as atividades escolares do Henri, junto com ele, tinha que dar atenção ao meu filho, brincar com ele, porque não era só de trabalho, nem só de cozinha, nem só de limpeza que a gente vivia, e eu tive que entender, mas me senti mais uma vez solitária. O último dia, assim, que eu lembro que me machucou muito foi no Dia dos Namorados, que eu pedi para ele sair de casa, para ele dar uma volta, pedi para ele comprar algumas coisas, e eu tinha encomendado um monte de balões. Eu e Henri enchemos
todos os balões de coração, colocamos na sala inteira, no quarto. Fiz uma mesa linda de café da manhã, comprei presente para ele, comprei uma cesta. Na época, ele me culpava muito que ele tinha engordado, porque eu fazia comida muito gostosa. Ele me culpava, porque ele sempre trabalhando, eu levava o café da manhã na mesa para ele, eu levava o almoço, ele não levantava nem para comer com a gente. E eu sempre dando para ele, na mão dele, o almoço, o café da manhã, o lanche da tarde. E eu e o Henri, a gente acabou ficando de lado. E no Dia dos Namorados, eu comprei uma cesta de café da manhã, de almoço, tudo diet, com itens todos diet, porque ele reclamava que eu tinha feito ele engordar. Comprei um aparelho de ginástica da Polishop, comprei um fone de ouvido para ele se motivar para fazer exercício. E quando eu fui dar para ele, a gente chamou o Leniel para ver, o Henri brincando com todos os balões. Aí ele falou assim, por que você está me dando isso? Você está me chamando de gordo? Você está falando... Não tinha sido aquela minha intenção, aquele tinha sido um incentivo. Eu queria incentivá-lo a se cuidar. Então, aquele momento foi o ápice, porque ele não lembrou nem de comprar nenhuma flor para mim. E eu fiz fiz café da manhã, fiz almoço, fiz jantar, e nós brigamos ainda porque ele tinha entendido, ele interpretou mal o meu presente para ele, de Dia dos Namorados. E ali foi quando nós começamos mesmo a não nos relacionarmos mais, a gente parou de se relacionar. Eu saía de casa com o Henri e voltava de casa, e ele nem percebia que nós saíamos de casa. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.